Você já acordou no meio da noite com aquela sensação de que Deus acabou de falar algo importante com você através de um sonho? E se eu te disser que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, Deus pode estar tentando te revelar algo que vai mudar completamente o rumo da sua vida? Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar os 7 tipos de sonhos que Deus usa para falar com você e como interpretar cada um deles, e eu garanto que pelo menos um desses sonhos você já teve. E não, sabia que era uma mensagem divina. Olá, meu nome é Marco Polo e este é o Segredo Diário, o canal onde eu narro histórias que transformam vidas e aproximam você de Deus. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de onde você está me assistindo agora? Qual é a sua cidade? Eu adoro saber de onde vocês são e sempre leio todos os comentários. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana eu trago histórias poderosas de fé, espiritualidade e transformação que vão fortalecer a sua caminhada com Deus. E para você que já é inscrito, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Sua presença é muito importante para mim. Agora, me diz uma coisa, você já parou para pensar que talvez aquele sonho estranho que você teve semana passada não era apenas um sonho comum, mas sim Deus tentando te alertar sobre algo? Pois é. E hoje você vai descobrir exatamente como identificar quando Deus está falando com você através dos sonhos. Eu vou te contar histórias reais de pessoas que tiveram esses sonhos e como isso mudou completamente as vidas delas. E tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos uma dessas situações. Então pega aquele cafezinho, se acomoda aí porque esse vídeo vai ser longo, completo e revelador. E olha, eu te prometo uma coisa, se você ficar comigo até o final, você nunca mais vai dormir da mesma forma, porque você vai entender a linguagem secreta que Deus usa para falar com você durante a noite. Vamos começar? Antes de entrarmos nos 7 tipos de sonhos, eu preciso te contar algo muito importante. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que receberam mensagens de Deus através de sonhos. José, o filho de Jacó, era um sonhador e seus sonhos revelavam o futuro. Daniel interpretava sonhos e revelava mistérios. O próprio José, pai terreno de Jesus, foi alertado em sonho para fugir para o Egito e salvar a vida do menino Jesus. Então veja, Deus sempre usou e continua usando os sonhos como uma forma poderosa de comunicação com seus filhos. Mas por que Deus escolhe falar conosco através dos sonhos? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Durante o dia, nossa mente está cheia de preocupações, trabalho, problemas, barulhos, distrações. É muito difícil ouvir a voz suave de Deus em meio a tanto ruído. Mas quando dormimos, nossa mente consciente descansa e nosso espírito fica mais receptivo. É como se Deus esperasse o momento em que finalmente estamos quietos para poder falar conosco sem interferências. Lindo, não é? Agora eu quero que você preste muita atenção, porque vou começar a revelar os 7 tipos de sonhos que Deus usa para falar com você. E olha, eu vou te dar exemplos reais, histórias verdadeiras de pessoas que vivenciaram cada um desses tipos de sonhos. Tenho certeza que você vai se arrepiar com algumas dessas histórias. O primeiro tipo de sonho que Deus usa para falar conosco é o sonho de advertência ou alerta. Este é um dos mais comuns e também um dos mais importantes. Neste tipo de sonho, Deus está tentando te alertar sobre um perigo iminente, sobre uma decisão errada que você está prestes a tomar, ou sobre pessoas ou situações que você precisa evitar. Esses sonhos geralmente são bem vívidos. Você acorda lembrando de cada detalhe e fica com aquela sensação de urgência no peito. Deixa eu te contar a história real da Mariana. Mariana era uma empresária de 35 anos que morava em São Paulo e estava prestes a assinar um contrato milionário com um novo parceiro de negócios. Tudo parecia perfeito no papel. Os números eram incríveis, a proposta era tentadora demais para recusar.
Mas 3 noites seguidas, antes de assinar o contrato, Mariana teve o mesmo sonho. No sonho, ela estava em um barco navegando em águas calmas, quando, de repente, o céu escurecia completamente. Uma tempestade violenta surgia do nada, e o barco começava a afundar. Ela via claramente o rosto do seu novo parceiro de negócios nas águas turbulentas, tentando puxá-la para baixo. Mariana acordava suada, com o coração acelerado, mas tentava ignorar o sonho. Afinal, era um negócio da China. Como é que ela ia recusar? No 3º dia, ela teve o sonho novamente, mas dessa vez foi diferente. No sonho, ela ouviu uma voz clara e firme dizendo: "Não assine, confie em mim." Mariana acordou chorando, porque ela sabia que aquela voz era de Deus. Mesmo contra toda a lógica, ela decidiu não assinar o contrato. O parceiro ficou furioso, a pressionou, mas ela se manteve firme. Sabe o que aconteceu 2 meses depois? Aquele parceiro foi preso por fraude, lavagem de dinheiro e tinha deixado vários empresários na falência. Se Mariana tivesse assinado aquele contrato, ela teria perdido tudo que construiu durante anos e ainda poderia ter sido indiciada criminalmente. O sonho de Deus salvou a vida financeira e a reputação dela. Incrível, não é? E olha, esse tipo de sonho é mais comum do que você imagina. Talvez você já tenha tido um sonho assim e não deu a devida atenção. Por isso eu sempre digo, quando você tiver um sonho muito vívido, que te deixa inquieto, que se repete, anote imediatamente ao acordar. Pegue um caderno, coloque do lado da sua cama e escreva tudo o que você lembrar. Ore pedindo discernimento a Deus. Não ignore esses sonhos, porque podem ser alertas divinos que vão te livrar de grandes problemas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve algum sonho de advertência? Já sentiu Deus te alertando sobre algo através de um sonho? Conta aqui nos comentários, eu quero saber. E aproveita e já deixa aquele like no vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Combinado? O segundo tipo de sonho que Deus usa para falar conosco é o sonho de direção ou orientação. Nesses sonhos, Deus está te mostrando o caminho que você deve seguir, a decisão que você deve tomar, o próximo passo da sua jornada. Muitas vezes, estamos em uma encruzilhada na vida, sem saber qual direção tomar, e Deus usa os sonhos para nos guiar. A história que vou te contar agora é do pastor Roberto, um homem de 50 anos que tinha uma igreja pequena em uma cidade do interior de Minas Gerais. Durante 20 anos, ele pastoreou aquela comunidade com muito amor e dedicação, mas sempre teve no coração o desejo de fazer algo maior, de alcançar mais vidas. Um dia, ele recebeu um convite para assumir uma mega igreja na capital, com milhares de membros e uma estrutura gigantesca. Era tudo que ele sempre sonhou em termos de ministério. Mas ele também recebeu outro convite completamente oposto, para ir como missionário para uma aldeia indígena isolada na Amazônia, sem estrutura nenhuma, sem conforto, sem reconhecimento. Ele ficou semanas orando, pedindo direção a Deus, mas não conseguia sentir paz em nenhuma das duas opções. Até que uma noite ele teve um sonho poderoso. No sonho, ele estava caminhando por uma estrada pavimentada, bonita, cheia de luzes e pessoas aplaudindo ele. Era confortável, fácil, glorioso. Mas quando ele olhava para frente, a estrada terminava em um abismo. Então ele olhava para o lado e via uma trilha estreita, cheia de pedras, sem nenhuma iluminação, subindo uma montanha íngreme. Ele via pegadas de sangue na trilha e percebia que eram as pegadas de Jesus. E ouvia a voz de Jesus dizendo: "Vem, segue-me por este caminho. Não será fácil, mas é onde eu estou." O pastor Roberto acordou sabendo exatamente qual era a resposta. Ele recusou a mega igreja e aceitou ir para a aldeia indígena. Nos primeiros anos foi extremamente difícil. Ele e a esposa enfrentaram doenças tropicais, saudade da família, dificuldades inimagináveis. Mas sabe o que aconteceu? Aquela aldeia inteira
se converteu a Cristo. Mais de 500 pessoas foram transformadas. E não parou por aí, essas pessoas levaram o Evangelho para outras 6 aldeias da região. Hoje, 10 anos depois, existem mais de 3.000 indígenas convertidos por causa da obediência daquele homem ao sonho que Deus deu. Enquanto isso, a mega igreja que ele recusou passou por um escândalo financeiro, o pastor principal foi afastado por conduta inadequada e a igreja se dividiu. Imagina se o pastor Roberto tivesse escolhido o caminho fácil ao invés de obedecer ao sonho de Deus. Ele teria perdido o propósito verdadeiro que Deus tinha preparado para ele. Essa história me emociona profundamente porque mostra como Deus é fiel em nos guiar quando estamos genuinamente dispostos a ouvir e obedecer. E olha, pode ser que você esteja exatamente nesse momento precisando de direção de Deus. Talvez você esteja em dúvida sobre um relacionamento, sobre mudar de cidade, sobre mudar de emprego, sobre um investimento importante. Eu quero te encorajar a fazer o que o pastor Roberto fez. Ore fervorosamente pedindo que Deus te dê um sonho de direção. E quando esse sonho vier, tenha coragem de obedecer mesmo que o caminho pareça difícil, porque nem sempre o caminho de Deus é o mais fácil, mas sempre é o melhor. Sempre. Você está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal agora se você ainda não é inscrito, porque eu tenho muitas outras histórias poderosas como essas para compartilhar com você. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você já é inscrito, compartilha este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir essas mensagens. Às vezes, Deus usa você para levar uma palavra profética para alguém. O terceiro tipo de sonho que Deus usa para falar conosco é o sonho de cura e restauração. Esses sonhos são absolutamente lindos e poderosos. Neles, Deus está trabalhando em áreas feridas da nossa alma, curando traumas, restaurando memórias dolorosas, libertando-nos de amarras emocionais. Muitas vezes, acordamos desses sonhos com uma sensação de paz inexplicável, de leveza, como se um peso tivesse sido tirado dos nossos ombros. A história que vou compartilhar agora é da Júlia, e eu preciso te avisar que é uma história pesada, mas com um final glorioso. Júlia foi abusada pelo próprio pai durante toda a infância. Aos 18 anos, ela fugiu de casa e tentou reconstruir sua vida, mas carregava uma dor profunda, uma mágoa que a consumia por dentro. Ela não conseguia confiar em homens, tinha pesadelos constantes, crises de pânico. Ela se converteu aos 25 anos e começou a congregar em uma igreja, mas mesmo sendo crente, aquela ferida não fechava. Ela já tinha feito terapia, já tinha recebido oração de libertação inúmeras vezes, mas nada parecia resolver completamente. Até que uma noite, depois de participar de um retiro espiritual, onde ela chorou muito e entregou toda aquela dor aos pés de Jesus, ela teve um sonho que mudou tudo. No sonho, ela era novamente aquela menina de 8 anos, assustada, sozinha no quarto escuro. Mas dessa vez, a porta se abriu e não era o pai dela quem entrava, era Jesus. Jesus entrou no quarto, se ajoelhou na altura dela, olhou nos olhos dela com um amor que ela nunca tinha visto antes e disse: "Filha, eu sempre estive aqui, eu vi cada lágrima, eu senti cada dor, e eu te digo agora, isso não foi culpa sua. Você é preciosa, você é amada, você é minha." Então Jesus a abraçou e ela sentiu um calor sobrenatural envolvendo todo o seu corpo. Ela sentiu como se aquele abraço estivesse curando cada ferida, cada memória, cada pesadelo. No sonho, Jesus pegou na mão dela e a levou para fora daquele quarto escuro e elas caminharam juntos por um jardim lindo, cheio de flores, de luz, de paz. E Jesus disse: "Este é o seu novo começo. O passado não te define mais. Você está livre." Júlia acordou chorando, mas não era um choro de dor, era um choro de libertação, de cura, de gratidão. E sabe o que é mais incrível? A partir daquele dia,
os pesadelos pararam completamente. As crises de pânico diminuíram drasticamente. Ela conseguiu pela primeira vez na vida começar a perdoar o pai dela, não porque ele merecia, mas porque ela precisava ser livre. Hoje, 10 anos depois daquele sonho, Júlia é casada, tem 2 filhos lindos e trabalha como voluntária, ajudando outras mulheres que passaram por abuso. Ela sempre diz que aquele sonho foi o divisor de águas na vida dela. Foi o momento em que Jesus literalmente entrou no quarto mais escuro da alma dela e acendeu a luz. Essa história me faz chorar toda vez que eu lembro dela, porque mostra o poder restaurador de Deus. Talvez você ou alguém que você conhece esteja carregando uma ferida profunda, um trauma que parece impossível de curar. Eu quero te dizer hoje, Jesus é especialista em entrar nos lugares mais escuros da nossa alma e trazer cura. E muitas vezes ele faz isso através dos sonhos. Por isso, antes de dormir, ore pedindo que Deus visite você durante a noite, que Ele cure suas feridas mais profundas, que Ele restaure o que foi quebrado. Confie que Ele pode e vai fazer isso por você. O quarto tipo de sonho que Deus usa para falar conosco é o sonho profético ou revelador. Esses são os sonhos mais misteriosos e às vezes mais difíceis de interpretar. Neles, Deus está revelando eventos futuros, mistérios espirituais, situações que ainda vão acontecer. São sonhos com simbolismos profundos, muitas vezes precisam de jejum e oração para serem plenamente compreendidos. José no Egito era mestre em interpretar esse tipo de sonho. A história que vou contar agora aconteceu com um homem chamado Samuel, um intercessor de 42 anos que morava no Rio de Janeiro. Samuel sempre teve uma vida de oração intensa, passava horas em jejum e oração intercedendo pela nação brasileira. Uma noite de dezembro de 2019, Samuel teve um sonho extremamente vívido e perturbador. No sonho, ele via o mundo inteiro coberto por uma névoa espessa e escura. As pessoas estavam usando máscaras e não conseguiam se ver umas às outras. Ele via hospitais lotados, pessoas morrendo sozinhas, a economia mundial desmoronando. Mas no meio de todo aquele caos, ele via também luzes brilhantes espalhadas pelo mundo inteiro, pessoas ajoelhadas orando, igrejas vazias, mas corações cheios de fé. E ele ouvia uma voz dizendo: "Está vindo uma prova global. Muitos vão cair, mas os que permanecerem firmes na fé verão minha glória manifestada de formas nunca vistas. Preparem-se, orem, jejuem, fortaleçam-se porque dias difíceis vêm, mas eu estarei com vocês." Samuel acordou às 3 da manhã completamente impactado. Ele imediatamente começou a anotar tudo o que tinha visto e ouvido no sonho. Ele orou pedindo entendimento, mas não conseguia compreender completamente o significado. 3 meses depois, em março de 2020, a pandemia de Covid-19 foi declarada e o mundo inteiro entrou em lockdown. Quando Samuel viu as notícias, ele imediatamente lembrou do sonho. As máscaras, os hospitais lotados, as pessoas morrendo sozinhas, a economia parando, tudo que ele tinha visto no sonho estava acontecendo na realidade. Mas ele também lembrou da segunda parte do sonho. As luzes brilhantes, as pessoas orando, a promessa de que Deus estaria com os fiéis. Samuel compartilhou o sonho com sua igreja e começou uma corrente de oração e jejum que durou meses. E sabe o que aconteceu? Nenhum membro daquela igreja morreu de Covid. Nenhum perdeu o emprego de forma permanente. E mais incrível ainda, durante a pandemia, a igreja cresceu mais do que tinha crescido nos 5 anos anteriores, porque as pessoas começaram a buscar a Deus de verdade. Aquele sonho profético não era apenas um aviso do que estava por vir, era também uma promessa de proteção divina e uma ordem para se preparar espiritualmente. E eles obedeceram. Agora pensa comigo, quantos sonhos proféticos estamos tendo e ignorando? Quantas revelações de Deus estamos perdendo porque achamos que é apenas pizza que comemos antes de dormir?
A Bíblia diz em Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito e nossos jovens teriam visões e nossos velhos sonhariam sonhos. Isso significa que Deus quer falar conosco através de sonhos e visões, especialmente nestes tempos finais. Por isso, precisamos estar atentos, precisamos orar por discernimento, precisamos ter um coração sensível ao Espírito Santo. Me conta uma coisa, você já teve algum sonho que depois você percebeu que era profético? Já sonhou com algo que depois aconteceu na realidade? Compartilha aqui nos comentários, porque eu adoro ler esses testemunhos. O quinto tipo de sonho que Deus usa para falar conosco é o sonho de chamado ou comissionamento. Nestes sonhos, Deus está te chamando para uma missão específica, para um propósito, para um ministério. São sonhos que geralmente marcam uma virada na vida da pessoa, um antes e depois. E quando Deus te dá esse tipo de sonho, Ele também te capacita para cumprir o chamado. A história que vou contar é do meu amigo Tiago, um jovem de 23 anos que estava cursando engenharia e tinha um futuro brilhante pela frente. Ele era crente, mas estava meio morno espiritualmente, sabe como é? Ia na igreja de vez em quando, orava rapidinho antes de dormir, mas nada muito profundo. Até que uma noite ele teve um sonho que virou sua vida de cabeça para baixo. No sonho, Tiago estava em um vale enorme, cheio de ossos secos, exatamente como a visão do profeta Ezequiel. O vale se estendia até onde a vista alcançava e havia milhões de ossos espalhados. Tiago se sentia pequeno e impotente diante daquela cena de morte. Mas então ele ouvia a voz de Deus trovejando do céu. Filho, profetiza sobre estes ossos, diga a eles que vivam. Tiago, no sonho, ficava com medo e dizia: Senhor, eu não sei profetizar, eu sou apenas um estudante de engenharia, chama outra pessoa. Mas a voz de Deus insistia: profetiza, eu estarei contigo. Abre a tua boca e eu a encherei com minhas palavras. Então, Tiago, no sonho, reunia coragem e começava a profetizar sobre os ossos. E algo sobrenatural acontecia. Os ossos começavam a se juntar, tendões e carne surgiam sobre eles, pele os cobria e, finalmente, o espírito de vida entrava neles. Milhões de pessoas se levantavam vivas, restauradas, glorificando a Deus. E a voz de Deus dizia: Esta é a tua geração. Eles estão mortos espiritualmente, mas eu te chamei para profetizar vida sobre eles. Vai e faz discípulos. Tiago acordou tremendo, chorando, completamente impactado. Ele sabia que aquele não era um sonho comum, era um chamado direto de Deus. Nos dias seguintes, ele não conseguia pensar em outra coisa. Ele começou a buscar a Deus intensamente, a ler a Bíblia como nunca tinha lido antes, a orar horas por dia. 3 meses depois, ele tomou uma decisão que chocou toda a família e amigos. Ele trancou a faculdade de engenharia e entrou para o seminário teológico. Os pais ficaram furiosos, acharam que ele estava louco, jogando fora um futuro promissor. Mas Tiago estava certo do chamado. Hoje, 8 anos depois daquele sonho, Tiago é pastor de uma igreja que ele plantou focada em jovens e já alcançou mais de 5.000 jovens com o Evangelho. Ele tem um ministério poderoso de evangelismo em escolas e universidades, literalmente profetizando vida sobre ossos secos, sobre jovens que estavam mortos espiritualmente. E tudo começou com um sonho de chamado. Você vê como Deus é fiel? Quando Ele te chama, Ele também te capacita. Quando Ele te comissiona, Ele te equipa com tudo o que você precisa. Talvez Deus esteja te chamando para algo grande e você está resistindo por medo, por insegurança, por achar que não é capaz. Mas se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Confia nele. Obedece ao chamado. Você nunca vai se arrepender de obedecer a Deus. E olha, já estamos na metade do vídeo e ainda faltam 2 tipos de sonhos importantíssimos. Você está gostando?
Então me ajuda aqui, deixa aquele like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Se inscreve agora, porque eu tenho muito mais conteúdo poderoso como este vindo por aí. O sexto tipo de sonho que Deus usa para falar conosco é o sonho de encorajamento ou fortalecimento. Esses sonhos vêm geralmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando estamos prestes a desistir, quando achamos que não vamos conseguir. Deus nos visita através de sonhos para nos encorajar, nos fortalecer, nos lembrar que Ele está conosco e que não estamos sozinhos. A história que vou contar é da irmã Cláudia, uma missionária de 50 anos que estava há 15 anos trabalhando em um país fechado ao Evangelho no Oriente Médio. Ela tinha deixado tudo no Brasil, família, conforto, segurança, para levar o Evangelho para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Foram 15 anos de muito trabalho, muita perseguição, muitas ameaças. Ela tinha visto apenas 7 pessoas se converterem em todo esse tempo. 7 pessoas em 15 anos, e 3 delas foram mortas por sua fé. Cláudia estava completamente exausta, desanimada, questionando se tinha valido a pena. Ela estava seriamente considerando voltar para o Brasil e desistir da missão. Uma noite, chorando antes de dormir, ela orou: Deus, eu não aguento mais. Eu sacrifiquei tudo por ti. Deixei meus pais envelhecerem sem mim. Perdi casamento, filhos, tudo para servir a ti. Mas parece que nada adianta. Só 7 convertidos em 15 anos e 3 já morreram. Eu falhei? Me dá um sinal, Senhor. Me mostra se devo continuar ou se devo voltar para casa. Aquela noite, Cláudia teve o sonho mais poderoso da vida dela. No sonho, ela estava em pé diante do trono de Deus no céu. A glória era tão intensa que ela mal conseguia olhar. E então Jesus se levantou do trono, caminhou até ela, segurou suas mãos e disse: Cláudia, minha serva fiel, você acha que viu apenas 7 frutos? Vem, eu quero te mostrar algo. Jesus a levou para um lugar onde havia uma multidão enorme de pessoas vestidas de branco adorando a Deus. E Jesus disse: todos estes estão aqui por causa de você. Cláudia estava confusa. Senhor, mas eu só vi 7 conversões. E Jesus respondeu: aquelas 7 pessoas que você alcançou, cada uma delas alcançou outras 10. E essas 10 alcançaram outras 100. E essas 100 alcançaram milhares. Você plantou a semente, mas eu dei o crescimento. E o fruto completo você só vai ver aqui no céu. Mas eu te digo, há milhares de pessoas que estarão aqui por causa da sua fidelidade. Então Jesus olhou profundamente nos olhos dela e disse: não desista agora. A maior colheita da sua vida ainda está por vir. Mais 3 anos. Fica só mais 3 anos e você verá minha glória manifestada de uma forma que você nunca imaginou. Cláudia acordou chorando, mas dessa vez era choro de gratidão, de renovação, de esperança. Todo o cansaço tinha ido embora. Ela decidiu ficar. E sabe o que aconteceu? Nos 3 anos seguintes, aconteceu um avivamento naquele país. As 7 sementes que ela tinha plantado durante 15 anos começaram a germinar e multiplicar de forma sobrenatural. Hoje, 8 anos depois daquele sonho, existem mais de 2.000 cristãos secretos naquele país. E tudo começou com a semente que Cláudia plantou e regou com lágrimas durante todos aqueles anos. Se ela tivesse desistido quando estava prestes a desistir, ela teria perdido a maior colheita da vida dela. Mas o sonho de encorajamento que Deus deu a ela mudou tudo. Essa história me ensina algo poderoso. Às vezes, estamos prestes a desistir exatamente quando estamos mais perto da vitória. O inimigo sabe disso e intensifica os ataques justamente nessa hora. Mas Deus é fiel em nos encorajar, em nos fortalecer, em nos mostrar que vale a pena continuar. Talvez você esteja hoje nesse ponto, prestes a desistir do casamento, do ministério, do negócio, da sua fé. Eu quero te dizer o que Jesus disse para Cláudia: não desista agora.
A maior bênção da sua vida pode estar logo ali na esquina. Peça a Deus um sonho de encorajamento. Ele é fiel em responder. E finalmente chegamos ao sétimo e último tipo de sonho que Deus usa para falar conosco. E esse é um dos mais especiais. É o sonho de encontro pessoal com Jesus. Nesses sonhos, Jesus aparece pessoalmente e fala diretamente com você. Não há simbolismos complexos, não precisa interpretação. É um encontro face a face, coração a coração. E quem tem esse tipo de sonho, nunca mais é o mesmo. A última história que vou contar é do Ahmed, e essa é verdadeiramente sobrenatural. Ahmed era um muçulmano radical de 30 anos que morava em um país do Oriente Médio. Ele odiava cristãos com todo o seu coração. Ele participava de grupos extremistas e já tinha participado de ataques contra igrejas. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir cristãos. Uma noite, depois de participar de um ataque que resultou na morte de 3 cristãos, Ahmed voltou para casa se sentindo vitorioso. Ele tinha feito o que acreditava ser certo, mas naquela noite, ele teve um sonho que mudaria sua vida para sempre. No sonho, Ahmed estava em um deserto escuro, completamente sozinho. De repente, uma luz brilhante surgiu à sua frente e um homem vestido de branco apareceu. O homem tinha feridas nas mãos e nos pés e uma coroa em sua cabeça. Ahmed imediatamente soube quem era, mesmo nunca tendo visto nenhuma imagem ou foto. Era Jesus. Ahmed sentiu um medo terrível e tentou correr, mas não conseguia se mexer. Jesus caminhou até ele, olhou profundamente em seus olhos com um amor que Ahmed nunca tinha conhecido e disse: Ahmed, por que você me persegue? Cada vez que você mata um dos meus seguidores, é a mim que você está matando. Mas eu te amo mesmo assim, e eu vim te buscar porque você é meu. Ahmed começou a chorar no sonho e gritou: Mas eu te odeio, eu matei seus seguidores, como você pode me amar? E Jesus respondeu: Eu morri por você também. Eu levei teus pecados na cruz. E agora eu te chamo para me seguir. Você tem uma escolha: continuar no caminho da morte ou escolher a vida que eu ofereço. Mas saiba que se você me escolher, vai sofrer. Vão te perseguir. Podem até te matar. Mas eu estarei contigo sempre. E a vida eterna será tua. Ahmed acordou tremendo, suando, completamente transtornado. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido. Como o inimigo que ele tanto odiava tinha aparecido para ele com tanto amor. Nos dias seguintes, Ahmed não conseguia tirar o sonho da cabeça. A imagem de Jesus, com aqueles olhos cheios de amor e as mãos perfuradas, o perseguia dia e noite. Ele começou a ter crises de consciência. As 3 pessoas que ele tinha ajudado a matar, será que eram realmente inimigas de Deus? Ou será que ele é quem estava do lado errado? Uma semana depois, Ahmed teve o mesmo sonho novamente. Jesus apareceu e desta vez disse apenas uma coisa: Vem e segue-me, eu te mostrarei a verdade. Ahmed acordou e tomou a decisão mais perigosa da vida dele. Ele procurou secretamente um cristão na cidade, um homem que ele sabia que era crente, mas nunca tinha denunciado. Ahmed bateu na porta daquele homem às 3 da madrugada, e quando o homem abriu a porta com medo, Ahmed caiu de joelhos chorando e disse: Jesus apareceu para mim em sonho, 2 vezes. Eu preciso conhecer a verdade. Me ensina sobre ele. Aquele homem quase desmaiou de susto, mas viu que Ahmed estava falando sério. Durante 3 meses, aquele cristão ensinou Ahmed em segredo sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a graça, sobre o amor de Deus. E no final daqueles 3 meses, Ahmed entregou sua vida completamente a Jesus e foi batizado em segredo. Mas a história não para aqui. Quando a família e os amigos de Ahmed descobriram que ele tinha se convertido ao cristianismo, foi como se o mundo dele tivesse acabado. Seu próprio pai tentou matá-lo, seus irmãos o espancaram. Ele teve que fugir do país deixando tudo para trás. Hoje Ahmed vive refugiado em outro país.
e trabalha secretamente, levando o evangelho de volta para seu povo através da internet. Ele já levou mais de 50 muçulmanos a Cristo através de seu testemunho. E tudo começou com um sonho onde Jesus o visitou pessoalmente. Você consegue imaginar o poder transformador de um encontro com Jesus? Ahmed era um assassino de cristãos e se tornou um dos evangelistas mais corajosos que eu conheço. Isso só é possível pelo poder sobrenatural de Deus. E olha, esse tipo de sonho, onde Jesus aparece pessoalmente, está acontecendo aos milhares pelo mundo todo, especialmente em países muçulmanos. Existem milhares de testemunhos documentados de muçulmanos que se converteram depois de Jesus aparecer para eles em sonhos. Por quê? Porque em muitos desses países não há Bíblias, não há igrejas, não há missionários. Então, Deus mesmo vai até eles através de sonhos. Isso não é maravilhoso? E não pense que esse tipo de sonho é só para muçulmanos ou pessoas de outras religiões. Jesus pode e quer se revelar pessoalmente para você também através de sonhos. Muitos cristãos já tiveram o privilégio de ter esse tipo de encontro sobrenatural. E quando isso acontece, sua vida nunca mais é a mesma. Agora, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final deste vídeo e eu preciso te fazer algumas perguntas importantes. Primeiro, depois de ouvir sobre esses 7 tipos de sonhos que Deus usa para falar conosco, você consegue identificar se já teve algum deles? Será que aquele sonho que você teve e não deu importância era, na verdade, Deus tentando falar algo crucial com você? Segundo, você está preparado para ouvir a voz de Deus através dos seus sonhos? Porque veja bem, não adianta Deus falar se não estamos dispostos a ouvir e obedecer. Todos os personagens dessas histórias que eu contei hoje tiveram algo em comum. Eles levaram os sonhos a sério e obedeceram às orientações que receberam. A Mariana recusou o contrato milionário. O pastor Roberto foi para a aldeia. Júlia permitiu que Jesus curasse suas feridas. Samuel preparou sua igreja para a pandemia. Tiago largou a engenharia. Cláudia continuou na missão. Ahmed deixou tudo para seguir a Jesus. E você está disposto a obedecer quando Deus falar com você através de um sonho? Porque eu te garanto, se você orar pedindo que Deus fale com você através de sonhos, Ele vai falar. Mas você precisa estar preparado para obedecer, mesmo quando não fizer sentido lógico, mesmo quando for difícil, mesmo quando for contra tudo que você planejou para a sua vida. Agora, eu quero te dar algumas dicas práticas de como você pode começar a prestar mais atenção nos sonhos que Deus está te dando. Primeira dica: coloque um caderno e uma caneta do lado da sua cama. Quando você acordar de um sonho vívido, anote imediatamente todos os detalhes que você lembrar. Não espere até de manhã porque você vai esquecer. Anote na hora, mesmo que seja 3 da manhã. Segunda dica: antes de dormir, ore pedindo que Deus fale com você através de sonhos. Diga para Ele que você está disposto a ouvir e obedecer. Abra seu coração e sua mente para receber mensagens divinas durante a noite. Terceira dica: quando tiver um sonho que pareça significativo, não guarde só para você. Compartilhe com líderes espirituais maduros, com pessoas que têm discernimento. Peça que orem com você pedindo interpretação. Às vezes, Deus usa outras pessoas para nos ajudar a entender o que Ele está falando. Quarta dica: compare seus sonhos com a palavra de Deus. Deus nunca vai te dar um sonho que contradiz a Bíblia. Se você teve um sonho mandando você fazer algo que vai contra os princípios bíblicos, aquele sonho não é de Deus. Por isso, é importante conhecer a palavra. Quinta dica: tenha paciência. Nem todo sonho tem um significado profundo. Às vezes, realmente, é só pizza que você comeu antes de dormir. Mas com o tempo e com prática, você vai começar a discernir quais sonhos são apenas sonhos comuns e quais são mensagens de Deus. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer antes de terminar.
Alguns de vocês podem estar pensando, mas eu nunca sonho, ou eu nunca lembro dos meus sonhos. Será que Deus não quer falar comigo? Não, meu amigo, não é isso. Deus tem muitas formas de falar conosco. Os sonhos são apenas uma delas. Ele também fala através da sua palavra, através de profecias, através de circunstâncias, através daquela voz suave no seu coração. Se você não está tendo sonhos significativos, não se preocupe. Continue buscando a Deus de outras formas. E no tempo certo, Ele vai falar com você da maneira que Ele sabe que é melhor para você. Mas se você quer ter mais sonhos proféticos, jejue. O jejum tem um poder tremendo de afinar nossa sensibilidade espiritual. Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus que tinham sonhos e visões eram pessoas de jejum e oração intensa. Então, se você quer ouvir mais claramente a voz de Deus através de sonhos, consagre um período de jejum pedindo isso a Ele. Antes de eu me despedir, eu quero fazer uma oração especial por você que me assistiu até aqui. Se você chegou até o final deste vídeo, isso já mostra que você tem fome de Deus, que você quer ouvir a voz dEle, que você está aberto ao sobrenatural. Então, feche os olhos comigo agora onde você estiver e vamos orar juntos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, eu venho diante de Ti agora, trazendo cada pessoa que assistiu este vídeo até o final. Senhor, Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada anseio. Eu peço agora, em nome de Jesus, que Tu abras os ouvidos espirituais dessas pessoas, que Tu lhes dês sonhos proféticos, sonhos de direção, sonhos de cura, sonhos de advertência, sonhos de encorajamento. Que Tu visites cada um deles durante a noite, Senhor, que Tu fales palavras de amor, de orientação, de correção quando necessário. Eu decreto agora que o véu está sendo removido dos olhos espirituais dessas pessoas. Que elas comecem a perceber Tua voz, Teus sinais, Tuas mensagens. E eu oro, Pai, que quando Tu falares, elas tenham coragem de obedecer mesmo quando for difícil, mesmo quando não fizer sentido. Porque Tu és fiel, Senhor. Tu nunca nos levas por caminhos que não sejam para o nosso bem. Protege o sono dessas pessoas, Senhor. Afasta todo o pesadelo, toda a opressão espiritual, todo ataque do inimigo. Que os sonhos delas sejam santos, puros e reveladores. Eu declaro que a partir de hoje, essas pessoas vão começar a ter uma vida de sonhos muito mais significativa. Vão começar a entender a linguagem que Tu usas para falar com elas durante a noite. Em nome de Jesus, eu oro, eu decreto, eu profetizo. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Eu sei que foi longo, mas eu acredito que cada minuto valeu a pena. Essas histórias que eu compartilhei são reais e elas mostram o poder tremendo de Deus falando conosco através de sonhos. Agora eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, se este vídeo te abençoou, se você aprendeu algo novo, se você foi tocado por alguma dessas histórias, deixa aquele like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Segundo, se inscreve no canal Segredo Diário, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias poderosas de fé, espiritualidade e transformação que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Terceiro, e isso é muito importante, compartilha este vídeo. Manda no WhatsApp para aquele amigo que está precisando de uma palavra de Deus. Compartilha no Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais, porque você não sabe quantas pessoas estão precisando ouvir exatamente essa mensagem hoje. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a vida de alguém. E por último, vai lá nos comentários e me conta. Você já teve algum desses 7 tipos de sonhos? Qual foi? Como foi? Eu leio todos os comentários e adoro interagir com vocês. Às vezes, os comentários de vocês me dão ideias para os próximos vídeos. Então participa, faz parte dessa comunidade maravilhosa que estamos construindo aqui.
Ah, e não esquece de me dizer de onde você está assistindo. Qual é a sua cidade? Eu amo saber que esse canal alcança pessoas de todo o Brasil e até de outros países. É uma bênção saber que a mensagem de Deus está chegando tão longe. Então escreve lá: eu sou de tal cidade e já tive tal tipo de sonho. Vamos criar uma corrente de testemunhos poderosos aqui nos comentários. E olha, se você quiser que eu faça mais vídeos sobre sonhos, sobre interpretação de sonhos específicos, sobre outros temas relacionados à espiritualidade cristã, me diz também nos comentários. Eu estou aqui para servir vocês e trazer o conteúdo que vocês precisam e querem ver. Antes de eu me despedir de vez, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Você é amado por Deus. Profundamente amado. Não importa o que você fez, não importa onde você está, não importa quão longe você se afastou, Deus te ama e quer falar com você. Ele quer ter um relacionamento íntimo contigo. E se Ele está disposto a falar contigo através de sonhos, imagina o quanto Ele se importa com você. Então nunca duvide do amor de Deus por você. Nunca ache que você não é digno de ouvir a voz dele. Você é filho, você é filha do Rei dos Reis. E Ele quer conversar com você. Fica na paz, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe ricamente, que Ele guarde o teu sono e fale contigo através de sonhos poderosos. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. E nos vemos no próximo vídeo aqui no Segredo Diário. Um grande abraço e até logo. Deus te abençoe.